Muito obrigado, Ana. Uma boa noite a todas e todos. É com grande alegria que aceitamos esse convite, fazer parte desse belo trabalho do Grupo Espírita Regeneração, e já de antemão rogando a Jesus e a Francisco de Assis que nos ampare a todos, que a gente realmente está precisando de muito amparo, de muita luz no caminho que seguimos. O tema que nos foi proposto seria falar sobre o Carnaval, e com essa ideia, o nosso objetivo hoje é exatamente trazer algumas reflexões em torno de um tema bem importante, ao nosso ver, que é a interação entre os dois planos. É a forma como os espíritos encarnados e desencarnados que somos temos nos relacionado dentro desse momento, dentro dessa época tão específica, em especial no Brasil, que gosta tanto, o brasileiro gosta tanto de carnaval, como é que essa relação acontece. São algumas reflexões e eu espero que a gente consiga ter um pouco mais de percepção sobre esse período e, quem sabe, até alguma mudança de pensamento ou de intenção em relação a essa festa, não é? E a gente começa de uma forma relativamente breve, falando um pouquinho sobre a origem do carnaval, não lá na sua base, porque é uma origem milenar, o carnaval vem da época dos gregos e romanos, lá da antiguidade, mas a gente não vai começar aí, esse não é o nosso objetivo, mas falar especificamente sobre a relação entre o carnaval e o cristianismo, uma vez que somos cristãos enquanto espíritas. E a gente tem aí em tela uma pintura, né, cujo título é A Luta entre o Carnaval e a Quaresma, que é uma belíssima pintura de 1559 do Peter Bruegel, e, enfim, está exposta lá no Museu de História da Arte em Viena, mas é facilmente encontrável na internet. Mas ela é interessante porque o Bruegel ele já representa nessa pintura exatamente esse conflito que existe entre o sagrado e o profano. E essa talvez seja a relação que mais pesa no sentido de reflexão, de crítica e etc., quando a gente pensa enquanto religiosos na questão desse período e desse evento que é o Carnaval. A luta entre o Carnaval e a Quaresma traz muito mais do que essas imagens e personagens pintados na tela, talvez esteja pequeno para alguns, né? Mas é só buscar na internet que acha. Mas, acima de tudo, ela nos traz uma relação entre essa questão do sagrado e do profano e o quanto, né, que isso representava de importante para os povos da antiguidade, e aí a gente acaba chegando, na verdade, na Europa e na Idade Média, um pouco antes, talvez, como a gente vai ver, como no caso da própria Igreja Católica, mas a ideia é que esse evento, o carnaval em si, né, tem esse nome carnaval em várias sociedades, em outras tinha outro nome, mas a ideia era a mesma. Era um período longo de festividades que acontecia entre o Natal e a Quaresma naquelas sociedades que eram cristãs, né? Mas antes disso, antes da existência do cristianismo, ela girava exatamente no período onde se corria no hemisfério norte, ou se esperava, se aguardava a vinda da primavera e, consequentemente, do verão, que é um período de, enfim, de grande ganho para a sociedade em termos de alimentação. O calor era maior, as temperaturas eram mais agradáveis, etc. Então tinha uma intencionalidade nessa questão, né? Mas com o advento do cristianismo, né, a entrada, né, ou a eleição da igreja, né, como a religião principal, né, do oficial do Império Romano, o carnaval ele começou a ser assim não muito bem visto, né, porque ele, para os cristãos, passou a ser uma preparação para aquele período de jejum e penitência
clássico da Quaresma, né? Aquele período que vai exatamente entre o Carnaval e a preparação para a semana ou para o evento da Páscoa, que com certeza, depois do Natal, é o evento mais importante para a cristandade e para a igreja. E, e aí a Igreja Católica ela não conseguia entender e aceitar, não é, essa festa, considerava essa festa como pagã, né? E já no primeiro concílio de Nicéia, em 325, né, o Carnaval já foi considerado como um evento, uma festa pagã, e alguns 3 séculos depois, no Sínodo de Leipzig, enfim, a Igreja acaba condenando o Carnaval. Vejam que foram várias tentativas de tentar tirar a ideia de participar dessa festividade da mente ou da cabeça dos cristãos, né? Uma vez que, sendo considerado uma festa pagã, né, você não poderia participar desse evento. Contudo, ela não teve como resolver esse problema, né? A gente observa aí o calendário litúrgico, né, que indica todas as principais datas dentro do calendário da Igreja Católica, né? Essa é uma imagem que muitos já conhecem, e a gente vai ver que exatamente nesse período de Quaresma, ela inicia exatamente na quarta-feira de cinzas. Então, o que acontece? Acontece que a igreja acabou cedendo no linguajar comum, se não pode com eles, junte-se a eles, né? E aí o carnaval acabou sendo incorporado, a ideia do carnaval, o período de carnaval, acabou sendo incorporado no calendário litúrgico da Igreja Católica, né? Para cada país, para cada povo, para cada sociedade, esse evento, essa festividade, ela seguia, ainda segue as tradições folclóricas e culturais daquele povo, e aqueles que são cristãos, a igreja não interferiu nisso, dando apenas ou criando apenas um período um pouco menor para esse evento, né, que acontecia durante alguns meses, desde o Natal até mais ou menos o período de maio, junho, passou a acontecer em um período menor de tempo. Talvez esse tenha sido o grande ganho, a grande vitória da igreja em colocar o carnaval no seu calendário. Esse calendário ele tem uma lógica que segue a mesma lógica histórica e milenar da própria festa em si, que é justamente acompanhar a mudança das estações. Então ele acompanha o calendário lunar e, por exemplo, a quarta-feira de cinzas acontece sempre 47 dias antes da Páscoa. É por isso que a cada ano o carnaval acontece em um momento diferente entre fevereiro e março. Tá? E a Páscoa, ela é definida dentro desse calendário lunar, né, como o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera. Equinócio de primavera, se a gente pensar no hemisfério norte, ou equinócio de outono, se a gente pensar no hemisfério sul. Então vejam que existe toda uma relação e uma incorporação desse movimento, dessa festa, que é o carnaval, dentro do próprio movimento católico. E isso veio para o Brasil, né? Então, quem traz o carnaval para o Brasil são os portugueses, não é? Com a colonização, lá no século XVII, e essa vinda do carnaval, ela talvez não tenha sido tão agradável, né, como se esperava, porque o que tínhamos era o povo, as pessoas de menor renda, com brincadeiras violentas, na maioria das vezes violenta nas ruas, sendo coibida pelo sistema de policiamento da época do Império. Ou seja, o Império começou a coibir ou proibir essas festividades nas ruas. Então veja que o Carnaval entra no Brasil já sendo proibido pela força, né, por força de lei, né? Mas a burguesia e a realeza, que era de origem europeia, cultivava e cultuava essa festa, né, que é milenar, e eles começaram a fazer e realizar esses eventos de forma mais reservada, né, separado daqueles que o faziam na rua, né? Tanto que daí já para o século XIX vem a criação do que a gente hoje em dia conhece como bailes e cordões, que são os blocos de rua que a gente vê tradicionalmente acontecer na maioria das cidades do Brasil.
E é interessante que, dentro dessa ideia de criação e estrutura de bailes e cordões, a gente vê em especial no Brasil uma apropriação dessa festa da música, né? E dentro de uma estrutura cultural muito clássica, muito específica do brasileiro e do próprio país, né? Como, por exemplo, o surgimento das marchinhas, a Chiquinha Gonzaga, com certeza, é o principal ícone desse movimento, o samba, né? Então vem a música considerada como samba, aonde tem aí o Donga e o Mauro de Almeida considerados como pais do samba, os afoxés, que é uma apropriação muito específica, muito própria do Brasil, porque é a introdução da cultura africana e todo o sincretismo religioso misturado com esse movimento carnavalesco, e o frevo e o maracatu, que acontecem até hoje dentro desse processo. Então, a gente observa que nessa transformação, né, desse movimento, ou dessa festa de carnaval no Brasil, a gente tem, por exemplo, essa imagem ao lado, que é uma pintura, né, da Tarsila de Amaral, cujo nome é Carnaval em Madureira, e seus estudiosos dizem que em 1924, ela, que era erradicada em Paris, na França, veio ao Brasil exatamente na época de Carnaval, e ela provavelmente deva ter ido a Madureira, ninguém tem certeza disso, mas ela tenta retratar essa visão, essa imagem desse bairro do subúrbio carioca, exatamente no período do Carnaval. E o interessante é que ela, na pintura, coloca a imagem da Torre Eiffel, né? E quem estuda essa pintura diz que ela tentava demonstrar o quão deslocada, né, do carnaval brasileiro ela estava, porque muito provavelmente estava acostumada com o carnaval parisiense. Então, essa é uma ideia interessante de como que esse movimento festivo ele foi incorporado na cultura brasileira, né? Então, em 1920, surgem as primeiras escolas de samba, Deixa Falar, que depois vira a atual Estácio de Sá, e Vai Como Pode, que é a nossa atual Portela. Veja que é tudo no Rio de Janeiro, todas cariocas, até porque era sede do governo, era sede do Império, e as principais alterações e mudanças mais significativas acabavam acontecendo aqui. E, por fim, né, em 1950, dentro dessa incorporação da cultura brasileira no processo, vem o surgimento do trio elétrico com Dodô e Osmar. Mas a arte espírita, ela não deixou de se apropriar desse movimento. Temos aí em tela a capa de uma obra do grupo Arte Nascente, o grupo espírita musical chamado Vida, é uma obra que foi lançada em 1996, e uma das faixas tem o título Expressão Maior, que é um samba. É um samba, né? Quem conhece ou já ouviu essa música e essa obra, né? Enfim, esse álbum é maravilhoso, vale a pena ouvi-lo. Ele está aí disponível na internet de forma gratuita. Já sabe que isso é um samba. E veja que o início da letra é exatamente assim: não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia, mostra o cantador sua evolução. Ou seja, é bem sentimental, mas, acima de tudo, trazendo essa expressão que não somente do samba, ou não somente da festividade do carnaval, mas a importância da música dentro da expressão do sentimento humano, né? E é esse contexto que, na verdade, né, esse introito que eu fiz, né, que é justamente para trazer para nossa mente a ideia de que carnaval é arte e cultura, né, e que a gente não pode entender o carnaval com essa visão bem Idade Média entre sagrado e profano, né? E é dentro dessa ideia, dessa relação, né, e da visão do carnaval enquanto arte e cultura, enquanto expressão do sentimento daqueles que
que o estruturam, que a gente vai trazer um conjunto de conceitos e alguns pensamentos, algumas reflexões. E a gente já inicia com um que eu considero fundamental para a continuação dessa nossa conversa, que é justamente a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a gente traz essa primeira reflexão na questão da caridade justamente para nos ajudar a pensar e repensar a nossa forma de observar, julgar e pré-julgar aqueles que curtem, que participam, que entendem o carnaval e o período de carnaval como um momento importante em suas vidas. A gente vê 3 expressões fundamentais nessa resposta: benevolência, indulgência e perdão, e eu acredito que na nossa fala de hoje as 3 são importantes, mas a indulgência seja a principal delas, né? Nós precisamos pensar e repensar um pouco a nossa forma de ver e analisar o próximo e os seus sentimentos e as suas posições, etc., né? Então é com esse pensamento que a gente começa a falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre as relações com o mundo invisível, ou seja, essa relação entre os 2 planos, entre nós encarnados e aqueles que já se encontram no plano espiritual. Então a gente traz do livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco, algumas palavras do Manuel Filomeno de Miranda. Essa é uma obra importante, eu tenho 3 obras importantes para indicar na minha fala hoje. Essa é a primeira, é uma obra toda dedicada ao carnaval, porque o Manuel Filomeno de Miranda, ele conta todo o trabalho que a espiritualidade, junto com Bezerra de Menezes, tem e teve ao longo de uma semana de carnaval aqui no Rio de Janeiro. Tanto do ponto de vista do plano espiritual, quanto dos encarnados e suas peripécias durante esse período. Então a gente vê Manuel Filomeno de Miranda nos dizendo o seguinte: as 2 populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Então veja que ele já traz logo no capítulo 1, né, essa relação importante entre os 2 planos da vida, entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E, acima de tudo, a relação simbiótica que existe entre cada um de nós. Existe essa relação e ela não pode ser descartada. E é dentro dessa relação e dessa simbiose psíquica que a gente vai se apegar um pouco mais daqui para frente. Se a gente vai na questão 87 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Parte da resposta é a seguinte: estão por toda parte. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Ou seja, a própria questão 87 do Livro dos Espíritos e a própria fala da espiritualidade a Kardec, numa obra basilar da doutrina, já nos fala e nos diz claramente sobre essa questão da simbiose psíquica. Porque é uma relação direta com as palavras de Paulo de Tarso, né? Estamos no meio de uma multidão de testemunhas. E essas testemunhas, elas não são apenas testemunhas passivas, elas também são testemunhas ativas em muitas circunstâncias. Então vivemos sim, né, num mundo, numa relação de vida entre 2 mundos. E aí a gente traz uma fala da Ivone Pereira, nesse livro Devassando o Invisível, que é a segunda obra que eu indicaria a todos, e ela tem 2 capítulos, a Ivone traz 2 capítulos, onde ela discute um pouco sobre as questões em torno do carnaval. Não é uma obra toda dedicada ao carnaval, mas ela discute isso e traz algumas falas do seu mentor espiritual, o Charles. E o Charles diz para a gente, em um dado momento, lá no capítulo 4, o seguinte: esses grupamentos de entidades desajustadas
as quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor a defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra. Então veja que o Charles, dentro dessa obra da Ivone, já nos retrata e situa esses espíritos, né, desencarnados em relação à questão 87. Nós que gostamos e pensamos tanto aí em termos de mundo espiritual no nosso lar, né, na colônia nosso lar, que todo espírita deseja desencarnar e ir para o nosso lar em algum momento, né, diante das maravilhas que foram retratadas por André Luiz nessa obra, né? Mas não é só de nosso lar que a gente vive no plano espiritual. Na verdade, o plano espiritual ele é composto por uma multiplicidade de regiões que tem relações muito estreitas com os seus ocupantes ou os seus moradores, né? Então a gente precisa também pensar e refletir nessas circunstâncias. E é pensando nisso que o Charles continua a sua fala dizendo que serão as regiões inferiores do mundo invisível criações mentais coletivas de entidades afins que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. Ou seja, todos nós sabemos, enquanto espíritas, que o desencarne não santifica ninguém. Ou seja, desencarnar não significa virar santo ou virar espírito puro de uma hora para outra. Os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, as mesmas percepções, os mesmos problemas que nós temos enquanto encarnados, a gente leva conosco quando desencarnamos. E é justamente essa relação de afinidade e de desejos que vai gerar esses diferentes espaços dentro do plano espiritual. E aí a gente volta e repensa lá a simbiose psíquica que o Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe na primeira pensagem na tela, né? Ela tem uma relação direta com isso. Qual a simbiose que nós estamos criando, cada um de nós, não é? Então, se a gente dá um pulinho lá na questão 99, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos da terceira categoria são todos essencialmente maus? Né? Lembrando que são diferentes categorias de espíritos, nós fazemos parte desta categoria, que são os espíritos ainda inferiores. Nós fazemos parte, a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados no planeta Terra, fazemos parte da categoria de espíritos inferiores. E a resposta, ou parte dela, é a seguinte: não. Né? Os espíritos da terceira categoria, que são inferiores, não são essencialmente maus, na sua maioria. Mas outros, ao contrário, se comprazem no mal. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades. Veja, por que a gente trouxe essa pergunta, não é, na nossa fala de hoje? Porque, na minha visão, é a cara do carnaval. Né? No carnaval a gente encontra de tudo. A gente encontra aquela pequena quantidade de indivíduos mal intencionados, ou seja, eles vão para a festa, vão para as festividades carnavalescas com segundas intenções mesmo, com o intuito de criar tumulto, de prejudicar o próximo, etc, etc. Mas a maioria, a gente que acaba trazendo algum problema para si ou para os outros, pode ser colocado na categoria ou de leviano ou de inconsequente, né? Então, muitos de nós que passamos por algumas peripécias e dificuldades durante as festividades carnavalescas, na verdade, estamos na classe de pessoas levianas ou inconsequentes, porque não para pensar na relação direta que a lei de causa e efeito nos traz em função das nossas ações. Então, a gente voltando lá na Ivone Pereira e o livro Devassando o Invisível, agora no capítulo 5, ela nos diz o seguinte: tais falanges influenciam, durante o carnaval, os incautos, que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através das quais eles próprios, espíritos, se locupletam. Ou seja,
Tá aí a Ivone, em especial o espírito Charles, nos falando desse conjunto do mundo espiritual, do plano espiritual, que influencia a nós encarnados que estamos no nosso dia a dia. Primeira coisa, e um ponto fundamental nessa nossa análise, é que essa influência ela não acontece apenas no carnaval. Obviamente, ela acontece em todos os instantes de nossas vidas de encarnados, pensando a ação do plano espiritual sobre o plano carnal. A questão é que no carnaval, provavelmente, essa ação seja mais intensa e que esses espíritos que são levianos, que são inconsequentes, não é? que gostam muito de uma brincadeira, de uma bagunça, eles têm um poder de influência maior, porque nós, encarnados, criamos essa sintonia e abrimos esse espaço. Então é por isso que o Charles fala na obra que é nessa época do ano que as relações, né, que trazem uma influência, em geral, negativa para muitos de nós, são mais exacerbadas. É a mesma fala que a gente vai encontrar o tempo todo no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda. Por isso que é uma obra de referência importantíssima a ser trabalhada. Se a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Allan Kardec nos diz o seguinte: em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então veja que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já traz para a gente um resumo de boa parte das reflexões que trouxemos até agora. Ou seja, está nas nossas mãos evitar certos tormentos porque passamos. Sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações e há certas situações em nossa existência que não teremos como evitar. Talvez elas venham num grau um pouco mais palatável, talvez não, mas existe uma programação reencarnatória para cada um de nós. Mas há certas outras, ou muitas outras, se assim quisermos pensar, que são tormentos que a gente cria de forma voluntária. E talvez seja esse o ponto mais significativo, mais direto, mais importante nesse período das festividades do Carnaval. É o momento, é a época onde a gente acaba criando condições e tormentos que talvez não precisássemos. Não é? Novamente, continuo indicando o livro Nas Fronteiras da Loucura, onde o Filomeno de Miranda nos traz diversos exemplos, diversas situações do nosso cotidiano. É uma obra que deve ter girado em torno da década de 1930, 1940, talvez, mas que é mais atual do que nunca. Tá? Se a gente vai na questão 472, Kardec pergunta: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? E a resposta, ou parte dela, é: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Então veja que a gente continua trabalhando e raciocinando, não é? Discutindo a nossa conduta. Porque ou os espíritos aproveitam circunstâncias que já foram criadas por nós mesmos, ou eles trabalham para que certas circunstâncias, certos acontecimentos sejam gerados em nossas vidas e que nos leve para uma direção ou para outra. É importante dizer, né, a gente costuma falar, nós espíritas, da lei de causa e efeito, sempre pensando naquilo que é ruim, né? Ah, você vai acabar respondendo por todo o mal que cometer. Isso faz sentido. Não podemos derrogar a lei universal, a lei de Deus. Mas também temos como lei de causa e efeito, como resultado dessa ação e reação, o retorno de tudo que fizermos de bom. Então é importante a gente lembrar também daquilo que fazemos de bom que retorna para a gente de bem, de bondade, de fraternidade, de amor e etc. Mas um ponto importante dessa resposta está exatamente quando ele diz que é para aquilo que cobiçais. Então veja que a gente continua dentro da linha do autodesejo, ou seja, daquilo que desejamos, daquilo que buscamos por iniciativa própria.
Esse talvez seja o grande peso e a grande relação e pensamento que devemos trabalhar no nosso dia a dia, em especial nessa época de carnaval. A terceira obra que a gente indica é o livro Novas Mensagens, psicografia do Chico, né, e aonde o Humberto de Campos, lá no capítulo 4, discute um pouquinho sobre o carnaval. Exatamente nesse capítulo 4, ele nos fala o seguinte: o carnaval passou qual onda furiosa, levando, como sempre, todos os bons sentimentos ainda vacilantes, que aguardavam a âncora da fé pura a fim de se consolidarem no mar infinito da vida. Poeta como era, não podia deixar de escrever de forma poética uma mensagem importantíssima nessa nossa relação com essa festividade artística e cultural que é o carnaval. Veja que ele fala que ela passou qual onda furiosa. Ou seja, nós não nos precavemos e muitas das vezes não nos percebemos, não é, da situação em que acabamos nos colocando. Novamente, como eu disse lá atrás, na maioria das vezes de forma leviana e inconsequente. A gente não pensa, não reflete e não entende as consequências daqueles nossos atos. Mas ele traz uma parte importante, né, que eu confesso que foi o que me motivou a trazê-lo para a gente hoje na nossa reflexão. É quando ele diz, né, sobre os bons sentimentos ainda vacilantes. Somos espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, mas em franco progresso. Todos nós, encarnados e desencarnados. Então, na condição em que nos encontramos, temos sim bons sentimentos. Temos sim boas intenções, todos nós. Todos nós. Né? A questão é que ainda falta consolidar esse sentimento, eles ainda são frágeis, como ele diz, ainda são vacilantes. E é por isso que ele fala da fé, da âncora da fé pura. Ou seja, falta alguma coisa para consolidar essa nossa certeza de que podemos seguir dentro desse sentimento bom, como tem que ser para consolidar, como ele diz, o mar infinito da vida, ou seja, a vida futura, que é um ponto fundamental da doutrina espírita. Então, se a gente vai lá na questão 484 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Então veja que é uma relação daquela simbiose citada lá atrás que está diretamente relacionado com as nossas vibrações e os nossos desejos, as nossas intenções. Ou seja, se nós temos um comportamento bom, de bondade, de sentimentos, com o interesse de ajudar ao próximo, se a gente já tenta trabalhar as nossas imperfeições, né, e os nossos vícios, que é o melhorar-se, os nossos mentores espirituais e espíritos amigos sempre estarão ao nosso lado nos ajudando. Agora, aqueles que são eminentemente viciosos e absolutamente mal intencionados têm amparo de outro tipo de espírito, certo? Quando eu costumo trabalhar e fazer o estudo do Evangelho nos meus grupos, eu costumo dizer logo no primeiro dia o seguinte: só conseguimos estudar algo do Evangelho se admitirmos para nós mesmos, primeiro, que não somos perfeitos, e segundo, que continuaremos errando. Esses são dois pontos fundamentais para a própria condição emocional e a compreensão da nossa situação enquanto espíritos em progresso, em vias de progresso, seja nessa encarnação ou seja em outra. Então, essa compreensão de que estamos progredindo, ela é importante. De que temos coisas boas para mostrar e para fazer, é importante. Mas também admitir que temos os nossos problemas, os nossos defeitos e os nossos erros é fundamental. Admiti-los e aceitá-los, acima de tudo. E a gente precisa, então, justamente dentro dessa linha, se correlacionar com a liberdade e o livre-arbítrio, ou seja, vem aqui agora uma sequência de questões do Livro dos Espíritos, onde a gente começa na 825, onde Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Algum homem
e aí homem aqui é no sentido de humanidade, né? Pode dizer no planeta Terra que é livre, 100% livre, completamente livre? E a resposta é não, porque todos precisais uns dos outros. Nós vivemos um mundo de relação, vivemos em sociedade. Então, existem limites que precisam ser respeitados, não é? Justamente por conta do próximo que nos cerca. E essa relação limita o nosso livre-arbítrio e limita a nossa liberdade. Não o nosso livre-arbítrio, mas a nossa liberdade. Tá? Na questão 834, pergunta Kardec: é responsável o homem pelo seu pensamento? Parte da resposta é: perante Deus, é. Olha, por que a gente traz essa pergunta? Porque é óbvio que o pensamento me pertence. O pensamento é pessoal, é individual. Faz parte da criatura. Não é? Ninguém pensa por nós. Tá? Podem nos sugerir, mas o pensamento é sempre pessoal. Mas veja que a espiritualidade ela dá uma resposta que é bem direta. Por quê? Porque algum engraçadinho, vamos usar assim essa expressão bem, bem tradicional, poderia dizer assim: é claro que eu sou responsável pelo meu pensamento, ele me pertence, mas ninguém ouve, ninguém vê. Desde que eu não expresse o que eu estou pensando, ninguém vai saber, pelo menos encarnado, o que eu estou pensando. E a espiritualidade diz: olha, isso pode ser verdade, mas perante Deus, não. Perante Deus, o seu pensamento ele está sendo o tempo todo avaliado. E aí a gente traduz o que seria esse Deus, entre aspas, como consciência. Porque o grande cobrador, o grande juiz de nós mesmos é a nossa consciência. Sempre foi e sempre será. Não é nem o céu, nem o inferno, nem Deus, nem o diabo. É a nossa consciência. Então, lá na questão 848, Kardec pergunta: servirá de escusa, de desculpa, aos atos responsáveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Por que a gente trouxe essa questão? Porque é muito comum, nessa época das festividades carnavalescas, nós exagerarmos um pouco, né, nos vícios. Aqui ele fala de embriaguez, está falando especificamente de bebida alcoólica, mas a gente pode usar também a questão do uso das drogas. E aí, quando a gente exagera na bebida ou se utiliza de drogas, a gente perde a capacidade, o controle das nossas faculdades intelectuais. E aí alguém pode, e geralmente usa, né, usando aqui o popular, né, eu fiz tal coisa porque eu estava bêbado, ou eu fiz tal coisa porque eu estava doidão. E tentando usar isso como desculpa. Né? Mas a resposta a essa pergunta é não, porque foi voluntariamente que o Hérbio se privou da sua razão. Então, quando a gente bebe a ponto de bloquear a nossa faculdade, as nossas faculdades intelectuais, ou quando a gente lança a mão do uso de drogas, que fará isso da mesma forma, a gente assume uma responsabilidade, assume um compromisso que talvez esteja além, né, do nosso pensamento. Então, voltando lá no Devassando o Invisível, a Ivone nos diz o seguinte: e que leigos e espíritas meditem a tempo sobre o perigo dos desequilíbrios no mundo mental de cada um, que bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível. Então está aí o recado dentro dessa questão do livre-arbítrio e da liberdade. Se temos toda a liberdade mental e de pensamento, temos que tomar cuidado, porque o nosso mundo mental ele pode não estar refletido diretamente para os encarnados, mas sempre o estará para aquela multidão de testemunhas que nos cercam. E em cima disso, que acontecem exatamente aquilo que a gente chamou de simbiose. Já nos encaminhando para o final dessa nossa fala, né, nossa reflexão, a gente finaliza na quarta-feira de cinzas, né, como carnaval. E a gente traz 3 reflexões aqui específicas. Uma está na questão 120, onde Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E essa resposta é clássica, né? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, mais do que nunca, aquela primeira reflexão que fizemos lá no início da questão 886, que trazia como pontos fundamentais benevolência, indulgência e perdão, mais do que nunca a indulgência ela tem um peso enorme, mas acima de tudo o perdão.
Por quê? Porque nós cometemos os nossos erros, na maioria das vezes, pela ignorância. Ou porque ignoramos um fato, né, e não entendemos que aquilo esteja errado, ou entendemos que aquilo esteja errado, mas ignoramos as suas consequências. Então, a ignorância aí é uma chave importante que precisa ser sempre trazida à tona para que reflitamos na questão da nossa conduta enquanto espíritas. A nossa segunda reflexão é exatamente trazendo do livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, quando ele fala o seguinte: somos dos que creem na eficácia da educação para o extermínio completo desses excessos dolorosos, porquanto todo problema é de ordem educativa. Ou seja, fazendo coro com essa questão daquilo que ignoramos, da falta de conhecimento, de percepção, a única forma de resolvermos esse problema, e é essa a chave que Humberto de Campos está nos trazendo nessa mensagem, é a educação. É um trabalho que as casas espíritas fazem constantemente da evangelização. E não é somente aquela reunião clássica chamada de evangelização de adultos ou evangelização infanto-juvenil, não. Esse trabalho que a gente desenvolve agora, junto com uma palestra pública, sempre vai ser um trabalho de evangelização, onde a gente tenta entender e compreender as nossas reais necessidades. E, por fim, começamos, né, no Manuel Filomeno de Miranda e vamos fechar no livro Nas Fronteiras da Loucura, trazendo uma frase importante dele. Manuel Miranda nos diz o seguinte: o bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda a parte, mercê dos câmbios divinos. Ou seja, todo o bem que praticarmos será moeda de troca valiosíssima aonde quer que estejamos. Porque esta fala do Filomeno de Miranda pode ser uma relação, ou pode até parafrasear, se relacionar, se direcionar com Paulo de Tarso, quando diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Entendendo aqui pecados, erros afins que a gente comete. Então é dentro dessa linguagem do bem que a gente finaliza aqui a nossa fala, relembrando e tentando trazer para as nossas consciências espíritas que carnaval é uma expressão de arte, de cultura. E que para aqueles que gostam, sim, a gente pode participar do carnaval, pode participar das festividades, pode cantar, pode dançar, pode trazer a alegria que o carnaval representa para dentro de nós e dos nossos corações. A única coisa que precisamos é sempre pensar no bem. E aí, nessa hora, a mensagem, a fala estrita de Jesus é muito clara, quando ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos. Paz e bem.